O coronavírus, ele é um vírus respiratório, faz parte de uma família de vírus chamado coronaviridae e que ele é reconhecido mundialmente, ele foi identificado ainda na década de 60 do século passado, ou seja, há mais ou menos 50, 60 anos a ciência conhece esse vírus e que na maioria das vezes, que ele foi identificado, em grande parte das vezes, ele causou quadros gripais leves a moderados, sendo que no início dos anos 2000, em 2002, ele causou uma síndrome respiratória muito grave, chamada SARS, e que acometeu vários países asiáticos, sobretudo a China. E 10 anos depois, no início dessa década, em 2012, tivemos uma segunda síndrome por um outro mutante do coronavírus, dessa vez chamada de MERS, que acometeu países do Oriente Médio. Se iniciou pela Arábia Saudita e rapidamente se disseminou. E essas duas síndromes causadas pelo coronavírus foram síndromes que levaram a quadros muito graves, com a taxa de mortalidade e letalidade muito elevadas. Recentemente, em dezembro do ano passado, 2019, surge uma nova variante do coronavírus, agora denominada de novo coronavírus, e que tem se disseminado, rapidamente se espalhado nos países do Oriente, mas que já aparecem alguns casos que a gente chama de casos importados para outros países, inclusive da comunidade europeia e também da América do Norte, como o Canadá e Estados Unidos, de forma que fez a Organização Mundial de Saúde recentemente aumentar o nível de alerta para o risco de epidemiologia global iminente. O novo coronavírus, já se sabe que a transmissão dele se iniciou, os dados epidemiológicos apontam para esse caminho, ele se iniciou em animais, que na China há o hábito, em algumas regiões, de vender, de comercializar animais vivos, e frutos do mar. Então, provavelmente, esses vírus se originaram nesses animais e migraram para os indivíduos, para os humanos, através desse contato mais próximo. Mas se sabe também, pelo cenário epidemiológico que está se apresentando, que é um vírus que tem se mostrado que tem uma capacidade de disseminação entre as pessoas muito fácil, através da via aérea. Então, quando o indivíduo infectado pelo novo coronavírus, ele fala, ele sobretudo tosse e espirra, então ele espelha, ele joga no ar uma quantidade muito grande de vírus e quando acomete alguém que está ali por perto, principalmente aqueles indivíduos mais vulneráveis, idosos, indivíduos portadores de deficiências da imunidade, diabéticos. Então esses indivíduos têm não só um risco maior de adquirir a infecção, como também desenvolver quadros mais severos. Então, as recomendações são aquelas, de uma forma geral, para as infecções de vias aéreas. Então, quem está doente, quem está apresentando um quadro de resfriado ou de gripe, deve sempre fazer a etiqueta respiratória. Então, evitar tossir, colocando as mãos ou o braço. Deve sempre procurar um lenço ou um papel descartável, um papel, e proteger a via aérea, o nariz, descartar adequadamente esse lenço, esse papel, imediatamente lavar as mãos com álcool gel ou sabão líquido. E de uma forma geral, para as pessoas aquelas que não têm o vírus, mas que são pessoas susceptíveis, todos nós somos susceptíveis, a gente deve estar, na medida do possível, sempre lavando as mãos e evitando trazer as mãos para a boca e para o nariz. Não há motivo para pânico, sobretudo nos países tropicais. Então, as condições ambientais e climáticas, de alguma forma, elas podem nos favorecer, porque a densidade do ar ela é um pouco maior nos países quentes, e assim como também a gente não tem uma tendência a ter uma aglomeração de pessoas tão grande como nos países de clima temperado. Então, a gente está vivendo agora um cenário muito parecido com o que aconteceu 10 anos atrás, em 2019, quando nós tivemos a epidemia, a pandemia, porque foi um acometimento global do vírus H1N1. E na época, os casos mais graves e os locais onde tiveram o maior número de casos foram também os países de clima temperado, principalmente Estados Unidos e Europa. Então, esse momento não é um momento de pânico, mas é um momento de atenção, de alerta,
por conta do aparato governamental, né, de tentar identificar precocemente os casos suspeitos, né, confirmar esses casos suspeitos quando eles forem e dar o atendimento necessário. Então já existe uma portaria, né, um documento do Ministério da Saúde publicado nesses últimos dias, onde estão disponíveis todas as diretrizes para o diagnóstico e para o manejo desses potenciais indivíduos.